E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula estaremos falando para vocês um pouco sobre as reações orgânicas de eliminação. Não esqueçam de acessar o site www.quimusicando.com.br e também de acessar as nossas aulas no canal do YouTube, Jackson ARP, onde vocês têm vários outros assuntos. Vamos lá? Eliminação de haletos de alquila, desalogenação, também podemos usar o nome desidroalogenação. Acontece com dialetos vicinais. Esse termo é utilizado quando nós temos halogênios ligados a carbonos adjacentes, muito comum em dibrometos. Observe então, é um dibrometo vicinal, onde cada bromo está ligado a um carbono adjacente, sofrendo reação com zinco metálico. Podemos dizer então que os bromos, cada átomo de bromo será direcionado para o zinco. Então, à medida que os bromos são retirados do composto, acontece então a formação da ligação dupla, como podemos observar na ilustração. E, consequentemente, a formação, neste exemplo, do brometo de zinco. Para exemplificar esta notação geral, podemos fazer a seguinte reação. 1,2 brometano reagindo com zinco metálico, catalisada por um álcool e produzindo um alceno e brometo de zinco. Então nós temos então aí 1,2 brometano, estamos colocando os hidrogênios, e agora vamos colocar o átomo de bromo, respectivamente, no carbono 1 e o outro no carbono 2. E agora vamos fazer a reação com zinco metálico. Então, como foi mencionado anteriormente, podemos então dizer que cada bromo será direcionado para o zinco. E à medida que os bromos saem do composto, haverá então a formação da ligação dupla entre os carbonos. Então, neste exemplo, nós temos a formação do eteno. Observe então agora o eteno, aí está, e a liberação de brometo de zinco. Então, uma reação bem fácil de acompanhar. Vejamos agora mais um exemplo, agora em forma de uma aplicação, de um exercício. Os haletos reagem com hidróxido de potássio em presença de etanol, produzindo alceno. Usa-se a regra de Zaitsev. Só lembrando, pessoal, o que diz a regra de Zaitsev? O hidrogênio ligado ao carbono menos hidrogenado é mais facilmente removido. Tá? Então, observe então essa equação. Nós temos então um composto com bromo, sofrendo reação com hidróxido de potássio. O potássio vai se ligar ao bromo, formando sal brometo de potássio. Tá? E no caso da hidroxila, da base, ela vai fazer a ligação com um dos hidrogênios aí que está ligado ao carbono, formando então a água. E temos o produto final. Responda as questões abaixo, usando esse caso que foi descrito. Letra A. Quais os nomes das substâncias orgânicas citadas? Nós temos a primeira substância, reagente, e a última substância, o produto. São elas que são as substâncias orgânicas. Então, a primeira, nós temos então o 2-bromometilpropano e a segunda 2-metilprop-1-eno. Letra B. Pede para que você calcule as massas de cada um dos participantes. Então é só fazer os cálculos. E a letra C pede a massa de água produzida se usarmos 45,6 gramas do haleto de alquila citado. Então, calculando as massas de cada um, pessoal, nós temos os seguintes valores. E agora vamos fazer uma regrinha de 3. Então, nós temos então 137 gramas está para 18, que é a massa da água, assim como 45,6 está para X. Nós temos então a regra de 3, simples, Então 137x, que é igual a 45,6 vezes 18. Nós temos então 137x, que é igual a 820,8. Dividindo 820,8 por 137, nós temos aproximadamente 5,99. Ou seja, nós temos aproximadamente 6 gramas de água que foram produzidas. Uma questão de estequiometria. Regra de Zaitsev. Carbonos menos hidrogenados tendem a perder hidrogênio com mais facilidade. Vamos ver aqui um caso. 2-bromobutano em presença de hidróxido de potássio e álcool. Então, pessoal, nós temos aí 2-bromobutano. Então, nós temos, então, observe que o carbono que não tem o halogênio, esse é o carbono que tem o halogênio. Agora, esse hidrogênio que nós destacamos, ele vai ser facilmente removido pela regra de Zaitsev.
Nós temos então aí o but-2-eno, tá? E liberando aí, então, no caso aí, o brometo de hidrogênio, tá? Brometo de hidrogênio. Observe agora o bromo sendo então deslocado, então brometo de hidrogênio. Essa, pessoal, é a reação predominante, é aquela que o produto aparece com com um rendimento muito grande. Mas nós temos uma situação interessante aí, tá? A mesma substância, 2-brombutano, só que se a gente retirar o hidrogênio, contrário à regra de Zaitsev, tiramos o hidrogênio da extremidade, tá? Então, nós temos aí a produção do but-1-eno, né? Ou buteno, né? But-1-eno. E a formação também de brometo de hidrogênio. Então, note que neste exemplo que está aparecendo agora, ela é uma reação mínima, é uma reação que não é predominante. Por quê? Porque ela não obedece à regra de Zaitsev. Então, essa regra de Zaitsev ela é muito importante. Então, você está vendo aí a reação mínima, tá? Então, neste caso, o composto que se forma em maior porcentagem, a reação predominante é a reação que obedece à regra de Zaitsev. Vamos para a desidratação, eliminação de água, gente. Trabalhando então de modo intramolecular. O que é isso? É quando a reação ocorre na própria molécula do álcool. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí o etanol, tá? Sendo convertido em eteno e liberando água. Vamos então ver o que vai acontecer, o que está acontecendo. Nós temos então a fórmula estrutural aí do etanol, isso em presença de ácido sulfúrico. Tá? Nós temos então aí uma protonação, pessoal. Tá? Uma protonação, a liberação de prótons. Tá? Então esse hidrogênio do ácido ele será eliminado para se juntar com a hidroxila, que foi destacada. Tá? Então nós temos então a formação aí no próprio etanol, tá? Do íon hidrônio, tá? Aí o íon hidrônio, carga positiva, que agora apareceu, e nós temos a remoção desse próton do carbono beta. Tá? Então um composto B, ele vai então abstrair esse próton, tá? E essas ligações serão quebradas. Aí, consequentemente, isso que nós estamos vendo é o intermediário, pessoal, da reação. Então, como produto final, nós temos então o eteno, tá? O eteno, note agora que a ligação dupla foi formada, e a liberação de água no sistema. Tudo bem? E aí se devolve, né, o HB+. Tá, vamos ver aí uma ilustração sobre essa parte. Né? Uma observação importante. Álcoois primários sofrem desidratação por mecanismo E2. O que é o mecanismo E2? É a chamada eliminação bimolecular. É referente à presença de duas substâncias no estado de transição, resultando geralmente em uma lei cinética que depende da concentração de ambos os reagentes, substrato orgânico e uma base forte que abstrai o próton e direciona o arranjo molecular. A lei cinética da reação E2 é V igual a uma constante K, concentração do substrato, vezes a concentração da base. Então observemos aí um exemplo, tá, gente? Nós temos um modelo geral. Nós temos então um composto CCHX, tá? Mais um B-, né? Na fase lenta, que é a fase que se calcula a lei cinética. Nós temos então a produção da ligação dupla. O composto X sai com a carga negativa, né? O átomo X ele sai na forma de íon, de ânion, e a formação do BH. Tá? Esse composto CCHX ele é o substrato. Então daí nós temos a lei cinética, V igual a K2, concentração do substrato pela concentração do íon B. Né? Abstração de próton significa o que é? O que é que acontece nessa reação? Acontece a abstração do próton e a saída do grupo de partida. A regra de Zaitsev também é aplicada em casos de álcoois com cadeias maiores. Tá? Observemos então aí esse composto, né? É um álcool já um pouco mais elaborado, né, pessoal? Então, no caso aí, gente, a hidroxila ela pode ir tanto para esse hidrogênio aí da esquerda como o hidrogênio aí da direita, né? Então nós temos então aí duas possibilidades. Tá? Duas possibilidades. Nós temos então a formação da ligação dupla na região central, tá? Da região central, e a liberação de água no sistema. Mas também nós temos aí a formação do composto com a ligação dupla
já um pouco mais para a extremidade. E também a formação de água no sistema. Então, nós temos então aí duas situações, né, em álcoois com as cadeias maiores. Só que o primeiro produto, pessoal, é a reação predominante, tá? Por quê? Devido à regra de Zaitsev. E o segundo composto seria a reação mínima. Então, isso é uma observação que nós temos que levar em consideração. Agora vamos ver, gente, o que acontece de modo intermolecular, ou seja, quando em reações que ocorrem quando duas moléculas de álcool se juntam, né, digamos assim, reagem entre si e produz éteres. Tá? Então, observe então a reação, digamos aí, de 2 mols de etanol. Então, um álcool vai perder o hidrogênio, o outro álcool vai perder a hidroxila. Tá? Juntando os dois, nós temos uma produção de um éter. Tá? E também a liberação de água no sistema. Então, esse é um caso bem interessante de desidratação intermolecular. Então, nós temos aí o etanol, né, reagindo com outra molécula de etanol. Então, formando o éter dietílico ou etoxetano. Álcoois primários tendem a realizar desidratação intermolecular. Já álcoois secundários e terciários tendem a desidratar de modo intramolecular. Lembrete, não esqueça. Desidratação de álcoois. Então, vamos relembrar. Desidratação intramolecular. Acontece geralmente com quem? Com álcool secundário e terciário. A intramolecular. Ou seja, dentro da própria molécula. Nós temos então a hidroxila. Ela se junta então com um dos hidrogênios aí pela regra de Zaitsev. Tá? Então nós temos aí o produto formado e a liberação de água no sistema. Então esta é a desidratação intramolecular. Então observe aí que o hidrogênio e a hidroxila se juntaram para formar o H2O. Desidratação intermolecular, ela acontece geralmente com álcool primário. Tá? Então observe então aí, nós temos então dois álcoois. Aparece agora o segundo álcool, muito bem. E no caso, haverá a produção de quê? De um éter. Então, pega-se o hidrogênio de um e a hidroxila do outro. Tá bom? Pega-se o hidrogênio de um e a hidroxila do outro. Junta-se as partes que ficaram para trás, né? Nós temos a produção do éter e a liberação de água no sistema. Então, observe aí o direcionamento do hidrogênio, né, formando a água, e da hidroxila do segundo álcool para formar a água. Então, essa é a desidratação intermolecular. Desidratação de ácidos carboxílicos. Ocorre a produção do anidrido correspondente. Muito interessante, pessoal, essa parte. Então, vejamos. Desidratação intermolecular. Vamos, como exemplo, vamos ver de modo geral, tá? Lembrando que esse R pode ser um grupo alquila, tá certo, gente? Etil, metil, N-propil, etc. Então nós temos então aí a desidratação intermolecular. Então pega-se o hidrogênio de um e a hidroxila do outro, certo? Os dois vão se juntar e vão formar H2O, tá? Ou seja, aí vai sair para formar água. E aí o que sobrou, nós vamos ter que juntar. Então nós temos aí o anidrido. Então essa foi a parte que sobrou, né? Pela saída do hidrogênio e pela saída da hidroxila para formar água. Então juntam-se as partes. Tudo bem? Então nós temos aí o anidrido e a água lá no final. Observação, o ácido metanóico ou ácido fórmico não produz anidrido. Por quê? Porque na sua reação, gente, ele já libera monóxido de carbono e água, tá? Ele libera monóxido de carbono e água. A desidratação intramolecular, ou seja, que ocorre dentro da própria molécula, vamos ver aqui um exemplo, tá? Então nós temos aí um ácido carboxílico, no caso aí um ácido dicarboxílico, né, com duas carboxilas, o ácido butanodioico. Então, neste caso, o que é que vai acontecer? Nós temos que desidratar esse ácido carboxílico.
temos a presença aí de um catalisador, né, e calor no sistema. Então, pega-se aí o hidrogênio de um e a hidroxila da outra carboxila. Nesse caso, gente, quando o hidrogênio e a hidroxila se juntam, formam a água. Isso nós já sabemos. Isso é um ponto já pacífico, já sabemos. Mas e a parte que sobrou? Como que fica? Então, olha a dica aí que nós vamos dar para vocês. Pega-se a parte que sobrou e aí a cadeia se fecha. Tá? Haverá então a formação de uma cadeia cíclica. Tá? Então, nós temos então aí o chamado ácido succínico. Um ponto importante, né? Os anidridos cíclicos com 5 ou 6 carbonos são mais estáveis. Isso aí está conforme a teoria das tensões de Bayer. Nós já discutimos em aulas anteriores. Bom, desidratação de sais de amônio de ácidos carboxílicos. Nós temos então aí um sal de amônio de ácido carboxílico. Esse R, lembrando que pode ser um grupo alquila, né? Metil, etil, N-propil, enfim. Tem presença aí de um catalisador. Como que vai ficar? Tá? E a reação também sofrendo aí a ação do calor. Então, gente, lembrando, nós estamos desidratando. O que é desidratar? Desidratar é liberar água no sistema. Então, pela saída de 2 hidrogênios e um oxigênio, nós temos o seguinte intermediário. Tá? Formação, então, aí de uma amida. E aí, se o processo continuar e essa amida continuar a perder água, né, em presença desse catalisador e de calor no sistema, então haverá desidratação, ou seja, a perda de mais 2 hidrogênios e um oxigênio. Então nós temos a formação aí de uma nitrila. Então observe aí o processo, tá? Esse daí é o sal de amônio, como já falamos. Nós temos aí então uma amida, tá? Uma amida. E nós temos aí uma nitrila. Tá? Vamos para um exemplo sobre esse processo. Nós temos então o seguinte sal de amônio. Tá? Então, observe, então nós temos que desidratar esse sal de amônio. Então como que vai ficar? Então usamos aí o catalisador, presença de calor também, tá? Então, note, vamos ter que tirar daí 1 mol de água. Tirar da fórmula 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então nós temos então aí a produção de uma amida. Então olha a amida correspondente, tem 3 carbonos. Certo, pessoal? E aí o processo continua. Se nós continuarmos a desidratar essa amida, vamos ter a produção de uma nitrila. Nitrila então aí também tem 3 átomos de carbono. Tá? Observe, então, a retirada de 2 hidrogênios e de um oxigênio. Nós temos, então, a formação de uma nitrila. Logicamente, com 3 átomos de carbono. Tá bom? Este é o nome das substâncias, tá, gente? Propanoato de amônio, propanamida. E nós temos, então, aí a propanonitrila. Considerações finais, pessoal. Tá? Se a reação de eliminação acontecer 2 vezes na mesma substância, ocorrerá então a formação de uma ligação tripla ou de 2 ligações duplas. Vamos para um exemplo. Tá? Nós temos então aí um composto halogenado, tá? E o bromo está aí ligado ao carbono número 2. Então nós temos então a eliminação acontecendo 2 vezes então aí na substância, tá, gente? Vai sair então HBr e HBr. Presença de álcool como um catalisador. Então nós temos então aí a formação, né, do composto com a ligação tripla, tá? Por quê? Porque aconteceu, né, a eliminação 2 vezes. E a formação de 2 mols de brometo de hidrogênio. Vamos para outro exemplo. Observe agora que nós temos um composto, né, genérico. Nós temos então R1 e R2, que podem ser grupos alquilas. Tá? Nós temos então 4 átomos de cloro. Então, em presença de 2 mols de zinco metálico,
né, os cloros vão sair, tá? E aí acontece. Nós temos em presença aí a reação, né, que vai acontecer em presença de álcool, né, como catalisador. Temos então a formação da ligação tripla, tá? Nós temos então 2 mols de Cl2, tá? 2 mols de Cl2, né? Aí tem um zinco também, né? Então 2 mols de cloreto de zinco. Havia esquecido do zinco. 2 mols de cloreto de zinco. Um outro exemplo, né, pessoal, nós temos agora aí álcool, né, um álcool. Note agora a mesma estrutura já com os hidrogênios que serão deslocados. Então nós temos aí a reação de eliminação acontecendo 2 vezes, né, na mesma substância, tá? Essa é a grande observação. O caso catalisador é o H2SO4, a presença de calor, né? A reação está feita quente, né? Nós temos então a formação das ligações duplas aí, né, gente? Cada formação e 2 mols de água, né? 2 mols de água. Tá? 2 mols de H2O. Tudo bem? Se a reação de eliminação ocorrer em átomos afastados um do outro, na mesma cadeia carbônica, ocorrerá a formação de um composto cíclico. Tá? Outra observação importante. Então, observe então este composto, tá, gente? Composto halogenado. 1,5 de bromo pentano, né? Com a reação com 2 mols de zinco metálico, né? 2 mols de zinco metálico, presença de álcool. Então, observe agora que a cadeia ficou cíclica. Houve formação, então, do ciclopentano e a liberação de 2 mols de brometo de zinco. Tá? 2 mols de brometo de zinco. A formação de anéis com 5 ou com 6 carbonos se torna mais fácil devido à teoria das tensões, né? Proposta por Bayer. Mais uma vez, já falamos sobre essa teoria. Bom, vamos para exercício, né? Um determinado haleto de alquila tem a seguinte composição centesimal: carbono 37,16% e iodo 56,19%. Sabe-se que esse haleto tem cadeia alifática ramificada, saturada e homogênea, além de ter 2 carbonos terciários com halogênio centralizado. Quando esse haleto é tratado com KOH em meio alcoólico, produz um composto A, que ao sofrer a reação de ozonólise, oxidado pela mistura sulfomangânica, transforma-se em 2 cetonas, B e C. O composto C também pode ser obtido pela oxidação do álcool isopropílico. Com base nessas informações e dados, pede-se aí 4 situações. Determine e escreva a fórmula molecular desse iodeto, escreva a reação que se processa entre o iodeto de alquila obtido do item anterior, de potássio, nomeie o produto A, né? Escreva a reação que se processa entre o composto A e a mistura sulfomangânica, indique os produtos orgânicos obtidos em B e C e dê o nome oficial dos produtos orgânicos, tá? Então vamos aí para essa questão, tá? Então vamos lá. Resolução, gente. Determine e escreva a fórmula molecular desse iodeto. Primeira coisa a fazer, gente, é encontrar a fórmula molecular. Como o peso molecular não foi dado, a fórmula molecular é a própria fórmula empírica. E o que é fórmula empírica, pelo amor de Deus? É a fórmula com os menores números subscritos possíveis, ou seja, com n igual a 1. Tá? Dividimos então a porcentagem pela massa atômica que foi fornecida. Então, carbono 37,16%, a gente divide por 12, que é a massa do carbono. Encontramos 3,10. O iodo, 56,19%, dividimos por 127, encontramos 0,44. O hidrogênio, 6,65%, dividimos por 1, que dá 6,65. Gente, nós pegamos então o menor valor que nós encontramos e nós vamos dividir então cada 3,10, 0,44, 6,65 pelo menor valor que nós encontramos, que é o 0,44. Fazendo essa divisão, nós encontramos os seguintes números inteiros. O 7, né? O 0,44 por 0,44 dá 1. 6,65 por 0,44 dá 15. Então, esses números 7, 1 e 5 são justamente os índices da fórmula, tá? Do iodeto. E o menor índice é o índice 1, justamente o que vai dizer a nossa fórmula
o N igual a 1, que é justamente do iodo. Então nós temos o carbono com o índice 7, o hidrogênio com o índice 15 e o iodo com o índice 1. Logo, a fórmula molecular será C7H15I, tá? O iodeto de alquila. Então essa seria a fórmula empírica, a fórmula molecular. B. Escreva a reação que se processa entre iodeto de alquila, obtido no item anterior, e o hidróxido de potássio em meio alcoólico. Denomine o produto orgânico obtido A. Lembre-se que nós encontramos a fórmula C7H15I. A informação que foi dada no texto foi o seguinte: cadeia alifática aberta, né, ramificada, saturada, homogênea, além de ter 2 carbonos terciários e halogênio centralizado. Então, seguindo essas orientações, nós chegamos a essa fórmula estrutural, tá, gente? Desse iodeto de alquila. Chegamos a essa conclusão. Tá? E aí vamos fazer a reação, né, com o hidróxido de potássio, tá? E obter o produto orgânico A. Então o que é que vai acontecer? Então o iodo, destacamos o iodo e vamos ligá-lo a quem? Ao eletropositivo da segunda forma, que é o potássio. Tá? E o hidrogênio, o carbono pela regra de Zeitz-F, ele vai se ligar com a água. Tá? Liga-se com a água. Em reação com álcool, então nós temos a produção da ligação dupla, tá? E do composto orgânico A. E vamos dar o nome dele, né? Dar o nome desse composto, né? E a liberação de iodeto de potássio, né? do Ki. E a liberação também de água no sistema. Mas o produto orgânico é somente esse produto que tem a ligação dupla, tá, gente? A substância que tem a ligação dupla. Então, o nome dele, 2,3 dimetil pente 2-eno. 2,3, né? 2,3 dimetil pente 2-eno. Vamos para a letra C. Escreva a reação que se processa entre o composto A e a mistura sulfomangânica e indique os produtos orgânicos B e C. Os produtos B e C são cetonas, como tem no texto, tá, gente? Então, tá aí o produto orgânico que foi obtido no item anterior, tá? Sofrendo a reação, né? Que é um processo de reação com oxigênio, em presença da mistura sulfo quer dizer ácido sulfúrico, viu, gente? Mangânica é o permanganato de potássio. Então, o que acontece? Esse oxigênio ele vai atacar os carbonos que têm a dupla. Ele vai conseguir quebrar essas ligações duplas, formando, então, 2 cetonas. Nós temos, então, as 2 cetonas aí sendo produzidas, tá? Tá aí a primeira cetona. Então, à medida que a ligação dupla é quebrada, né, e os oxigênios entram nos carbonos, formam-se 2 cetonas, tá? A primeira e a segunda. Então, o produto B, a cetona B, qual o nome dela? Tá? Que eu acho que o próximo item está querendo isso. E a cetona C, né? Cetona C. Então, nós temos que ver, justamente, está aí, a opção D. D é o nome oficial dos produtos orgânicos, B e C. Então, a cetona B, o nome dela, but, são 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, but. Ligação simples, an. Letra O, butanona. Tá? Butanona. E a cetona C, nós temos 3 carbonos, prop, ligação simples entre os carbonos, an e cetona, ona. Então, nós temos aí a propanona, vulgarmente conhecida como acetona. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre as reações orgânicas de eliminação. Não esqueçam de acessar o site www.quemusicando.com.br e também de acessar o nosso canal no YouTube, onde vocês vão ter vários outros assuntos. Até o nosso próximo encontro.